Eu procurei os atores envolvidos nessa nova fase, nesse novo capítulo dessa crise entre Congresso e Palácio do Planalto. Não é uma coisa pontual, né, gente? É uma crise contínua. Procurei primeiro o líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, que falou, de fato, eu fui surpreendido, porque a expectativa do governo era de que este assunto só virasse pauta na semana que vem, e não pauta para votar, pauta a gente vê na semana que vem. Então, eles foram surpreendidos com um post do Hugo Motta nas redes sociais e o Lindenberg me disse que eles iam tentar reverter, conversar com os líderes. Procurei integrantes do governo, integrantes do Palácio do Planalto, que me disseram a mesma coisa, até para checar, para saber se alguém tinha sido avisado. Comunicado com antecedência, me disseram que não, que ninguém foi avisado dessa medida, dessa decisão, na verdade, do Hugo Motta. Aí eu procurei o presidente da Câmara, Hugo Motta. Aí o Hugo Motta me disse o seguinte, que o argumento dele é que ele pautou porque a urgência falou mais alto. O que ele está querendo dizer aqui? Vocês vão se lembrar, essa discussão de hoje é sobre o mérito. A urgência já foi aprovada, foi uma derrota surreal para o governo, um vexame, o placar, o tamanho da derrota que o governo teve com a aprovação da urgência. Aí o Hugo Motta está justificando, dizendo que a urgência falou por si só, que, na visão dele, ele precisa governar com uma pauta que atenda a maioria da casa, então não tem por que deixar essa pauta para depois. Aí eu falei, olha, mas os líderes estão dizendo, integrantes do governo, que o senhor não avisou. Aí ele respondeu o seguinte, vou colocar aqui para vocês, ó. Primeiro isso aqui, né? A audiência da votação do decreto falou por si só e o presidente da Câmara tem que seguir a maioria. Preciso fazer uma pauta que atenda à casa e ao Brasil. E a casa não vai aceitar aumento de imposto para resolver o problema fiscal do Brasil. Então, a primeira crítica dele ao governo está aqui. Aí a segunda, que eu estava procurando aqui, ó. Onde é que está? Aqui, ó. Motta me disse que não é avisado, que não precisa avisar o governo de tudo e que tem certeza que o governo não avisa de tudo também. Então, isso aqui é um outro recado do Hugo Motta, dizendo assim, vocês tomam a decisão de vocês e a gente tem que depois ficar correndo atrás aqui no Congresso. A própria decisão do IOF, né? Na visão dos parlamentares, foi um erro do governo, tudo aquilo que a gente já trouxe para vocês. E aí agora, eu estou dizendo que essa crise escalou porque se o Hugo Motta, de fato, botar para votar, em sessão virtual, porque essa é a crítica do líder do PT, que seria também, além de não ter sido avisado, que vai ser numa sessão virtual. Se isso acontecer, Davi Alcolumbre vai pautar esse PDL, né, que é a sigla do projeto que derruba o decreto, no Senado. Quer dizer, o recado é o Congresso perdeu a paciência com o governo. E a pergunta é por quê? Aí tem várias explicações nos bastidores. Pano de fundo 1, emendas. A Elisa acabou de trazer contexto sobre isso. Eles estão muito irritados com essa investigação do Dino lá no Supremo, pedindo para dar mais transparência para as emendas parlamentares e alguns classificam que possa existir um jogo combinado do Dino com o governo. Aí eu pergunto para vocês, como que o Dino vai combinar isso com o governo se o que está acontecendo com o governo neste momento é um vexame. O governo não tem base. Está ficando cada vez mais claro que o governo está cada vez mais refém do Congresso. Então, como que ele combina com o Dino de investigar as emendas para prejudicar o próprio governo? Não estou dizendo que no começo o governo não tinha interesse nessa investigação. Sim, tinha. O próprio presidente Lula deixou isso muito claro na campanha de 22, vamos acabar com o orçamento secreto, é um absurdo e tal. Na semana passada, em entrevista para o Mano Brown, no podcast Mano a Mano, Lula falou sobre isso quase resignado, assim, não tem muito o que fazer, é isso aí. Hoje eu tenho até dúvida se o PT queria que acabasse o orçamento secreto. Então, só para trazer para vocês, o governo achou que saindo Lira a vida ia melhorar? Não, está piorando, até porque está chegando o ano eleitoral e tem uma leitura no governo de que o Congresso está atuando também para uma espécie de asfixia, Valdo, do governo às vésperas do ano eleitoral. Já o Congresso diz, o governo promete as coisas, não entrega. Promete que vai liberar a emenda, não entrega. Hoje me passaram um relatório mostrando que o governo está cumprindo com o calendário do que prometeu. Então, o pano de fundo, para mim, continua sendo a investigação do Dino no Supremo. A gente foi surpreendido.
Porque, veja, a gente apoiou o Hugo Mota, um dos carros-chefes da campanha do Hugo Mota era submeter tudo ao colégio de líderes. Só ia ao plenário depois de apreciado lá. A gente soube ontem quase meia-noite, por um Twitter, e uma mudança de posição. Eu, sinceramente, a gente já tinha visto aquela reunião no domingo passado com o Fernando Haddad, a ministra Gleisi e as lideranças partidárias, falando sobre o acordo, o decreto do IOF, uma outra medida provisória. A reunião acabou, todo mundo aplaudindo. Disseram que era uma reunião histórica. No outro dia, também, houve uma mudança de posição. O que é que eu atribuo a isso? Olha, houve uma movimentação de setores econômicos expressivos. O pessoal das bets não gostou da posição do governo na medida provisória. Estava aumentando a taxação das bets. Tem reclamação dos bancos, porque entrou juros sobre capital próprio. Reclamação das fintechs, quando a gente fala que tem uma desoneração de 800 bilhões e quer cortar uma parte de cada desoneração, outros setores se movimentaram. Então eu acho muito ruim essa movimentação, essa votação aqui no dia de hoje, porque isso vai ter um impacto, Andréia. Vão ter que ser contingenciados 12 bi. Já tinham sido contingenciados 30 bi. O que é que o presidente Lula e o Haddad fizeram? Vamos ver pelo lado também da Receita. Vamos ver por aqui como é que a gente aumenta. Aí teve o decreto do IOF e essa medida provisória. Derrubar o decreto do IOF significa dizer que o governo vai cortar mais 12 bi, contingenciar em programas sociais, na saúde e na educação. Isso é muito ruim. É uma espécie de estrangulamento do governo do presidente Lula. Eu acho que a gente não pode antecipar a eleição 2026 para esse momento. Se o presidente da Câmara não atendeu, porque o senhor falou, a ministra Gleisi procurou, eu procurei, ele não atendeu ninguém ontem. Vocês não conseguiram falar com ele ontem? Eu tinha falado com o presidente Hugo ontem à noite, às 8 horas da noite. Depois não mais? Depois não mais. A ministra Gleisi não conseguiu falar com ele. Eu acho que é um caminho errado, porque o governo e nós, do PT, vamos insistir nesse debate. Porque a grande questão aqui é que os muito ricos não querem pagar imposto. Então o debate tudo é esse. Eu quero chamar a atenção, você sabe que o Raimundo Faoro tem um livro, Dono do Poder, que fala como essa elite econômica brasileira, junto com os setores políticos, lutam para manter os privilégios. Eu, sinceramente, eu traduzo um pouco o que está acontecendo numa reação de setores econômicos, eu já citei aqui as bets e outras, que estão querendo, de certa forma, inviabilizar essa medida provisória. E de outros que querem antecipar a eleição e querem fazer, sabe o quê? Garrotear o orçamento do presidente Lula, que vai tirar 12 bi de onde? Minha Casa Minha Vida, saúde, educação. Eu acho que o ministro Haddad está correto. A gente vai fazer essa disputa política aqui, tá? Mas porque quem tem muita é o sujeito desigualdade no oculto Brasil. dessa tentativa de prejudicar o... Porque o senhor assim, o Hugo Mota pautou. A gente viu pela urgência, o placar, o tamanho da derrota que foi imposta ao governo. Se votar hoje na sessão da Câmara, a gente já tem informação que o Davi Alcolumbre também vai pautar. Então, quem que está trabalhando contra o governo no Congresso com viés eleitoral na visão do senhor? Andréa, o que eu escutei aqui, eu quero dizer o seguinte, existem vários problemas. Tem um debate sobre emendas, tem sexta-feira, Flávio Dino chamou uma audiência pública, tem essa questão do mérito, do lobby dessas empresas, dos setores econômicos. Eu acho que juntaram tudo isso. A minha revolta, assim dizendo, é porque em temas econômicos, isso tem que ter muito cuidado, tem que ter muita previsibilidade. Então, eu acho que o Hugo Mota acaba cometendo um erro grande que vai ter consequências. E eu vejo, quando eu falei de setores da oposição, eles querem tirar dinheiro do Lula. Você corta mais 12 bi esse ano, você corta programa social. Então, a nossa alternativa é uma alternativa muito razoável. Cobrar um pouco dos que ganham mais. A gente está querendo votar isenção de imposto de renda, porque você sabe que vai ter isenção de imposto de renda até R$5 mil. Só que tem que tributar os mais ricos.
Você sabe o 0,01% da população brasileira, enquanto a professora da rede municipal paga 27,5% de imposto, paga sabe o quê? 1,76%. Então esse Brasil desigual, que infelizmente eu acho que essa votação de hoje vai retratar muito isso. Eles querem votar na Câmara e depois ir no Senado. Eu acho que quem está perdendo com essa votação é o Brasil. Faltou responsabilidade fiscal nesse momento. A gente fala em corte de benefícios tributários, são 800 bi que não pagam impostos. Isso aí não é criar imposto. O nome disso é gasto tributário. Essa é uma proposta central do governo. IOF, vamos lá, gente. Olha, você sabe quanto é que o Bolsonaro cobrava de IOF, de cartão de crédito no exterior? 6,38. O Paulo Guedes, no último ano de governo, aprovou uma lei dizendo que no próximo governo vai cair 1 ponto. Então caiu para 5,38, 4,38, estava em 3,38, está em 3,5. Então veja, nós estamos falando de transações financeiras. Agora, na medida provisória, o governo colocou pontos importantes, como seguro-defeso, colocou um ateste médico para auxílio-doença. Agora, o que a gente discorda é o seguinte: eu não aceito, eu vivo vendo milionários nos fóruns econômicos dizer o seguinte: tem que desvincular o salário mínimo da Previdência, ou seja, o aposentado ganha menos que o salário mínimo. Aí ele não quer pagar nada, porque é isso que acontece. Essa medida provisória que o Haddad lançou, o interessante é que é um choque, se juntaram todos. Então eles falam em ajuste fiscal só em cima desse povo mais pobre. Eu acho que é isso que está por trás aqui hoje. Eu espero que haja uma reviravolta, viu, André? Porque aqui todo mundo vai perder, tá? Eu estava conversando com o pessoal da equipe econômica, preocupado em cortar do Minha Casa Minha Vida, né? Então, veja bem, nós estamos abertos para discutir corte e despesas. O que a gente não quer é que o pobre, o trabalhador, pague a conta. O andar de cima, o cara que mora na cobertura, tem que contribuir. Perfeito, deputado. Então, para entender, daqui para frente as propostas estruturais mesmo vão ser aumento de imposto. Não é aumento de imposto. Eu te falo, mais importante disso aqui, corte linear das desonerações. Onde é que isso aumenta de imposto? São 800 bi. Isso aí é isenção. Isso está errado. Essa turma tem que contribuir. É por isso que eu falei do Raimundo Faoro. Nós temos uma estrutura muito desigual. Então não é correto. Eu, quando falei do imposto de renda para vocês, um gari do Rio de Janeiro que ganha R$ 4.500 paga 27,5%. Porque o resto todo mundo quer ser isento. No Brasil, essa aliança, o que está acontecendo aqui hoje, é uma coalizão de setores econômicos e políticos para defender os interesses desses setores econômicos e para tentar atrapalhar o governo do Lula. Então o que o senhor está me dizendo é que o dia, na avaliação do governo, vai acabar numa derrota, né? Porque não... do governo. Eu não tenho ilusão. Depois que foi pautado daquele jeito no Twitter, né? Sem passar pelo Colégio de Líderes, tinha gente que dizia, vamos tentar demover o presidente Hugo Mota. Não tem mais jeito. Como tomou uma decisão como aquela, era natural que tivesse acertado com o Davi Alcolumbre, e estão querendo passar um recado. Eu acho que estão passando um recado ruim ao Brasil, não é um recado ao governo. Veja bem, subiu o dólar por uma pauta aqui, num momento como esse, com todo o esforço econômico, André. Porque às vezes eu fico pensando, nós estamos no menor desemprego da história, estamos com a menor desigualdade da história, a melhor renda dos trabalhadores da história. Então veja, num momento como esse, que a economia está indo, a economia do Brasil cresce, pautar um projeto dessa forma, na minha avaliação, interferindo no mercado, interferindo no dólar, não foi um gesto de responsabilidade, em especial nesse debate fiscal.